21 de janeiro de 2025. Mais uma vez entrando aqui no quintal. Lindo sol aqui, ó. Que coisa linda. Ontem estivemos em Lucena, local maravilhoso aqui, uma praia magnífica. Vale a pena, quem quiser vir aqui tem que visitar Lucena. Fica um pouquinho distante, mas é muito legal. As praias são lindas. E uma outra coisa que eu não sabia, a maré cada semana está numa tonalidade. Ontem nós demos sorte, ela estava muito limpa, estava uma maré bonita, estava calminho. Nós almoçamos nesse hotel e o hotel é pé na areia, né? Então você anda assim 100 metros, 100 metros não, 50 metros, tem uma passarela, você já sai na praia, você se banha, depois toma um chuveirão de água doce magnífico. Pessoal muito educado, muito atencioso, valeu demais. E vimos umas ruínas também, que foi uma coisa fantástica, eu não podia imaginar aquele tipo de construção. Bom, em primeiro lugar, eu guardo sempre uma frase que um cunhado meu me disse uma vez, que tudo que se vê em São Paulo não se vê no resto do país. E nós, de São Paulo, estamos habituados a um tipo de acomodação que é uma acomodação que nos traz todo o conforto. Então, quando você fala que, no caso do nosso apartamento em São Paulo, tinha 124 metros quadrados, você falava que tinha uma área de serviço, você tinha uma área de serviço. Você tinha uma cozinha, era uma cozinha realmente ampla, confortável. Uma sala nossa lá era do tamanho de apartamentos que se vende aqui. A nossa sala tinha 28 metros quadrados, a varanda nossa tinha 14 metros quadrados, então era uma coisa monstruosa. Sendo que, a hora que você vem para cá, parece que compraram uma planta e depois daquilo lá foi se multiplicando, aumentando ou diminuindo somente o tamanho do apartamento. E você vai encontrar muitos apartamentos aqui, estilo de, no nosso caso nós precisávamos de 3 dormitórios. Você encontra apartamentos aqui de 3 dormitórios com 70 metros, 80, 90 metros quadrados, 100 metros quadrados. Mas a planta deles é que é esquisita. Eles praticamente não têm área de serviço no apartamento, então você de cara já não encontra local para estender a roupa, né? Aí começa o complicador. Quem mora tem que ter a área para poder secar a sua roupa, tem a área que você precisa para poder cozinhar confortavelmente. E é fácil nós entrarmos na internet e encontrar um monte de opções aí. Agora, tome cuidado com alguns pontos importantes de você ter no apartamento. Veja só. Vamos ver. Bom, se nós pegarmos os prédios em São Paulo, nós encontramos, no mínimo por andar, 4 apartamentos. Cada um numa extremidade da laje do prédio. Aqui, a coisa já é diferente. Como o vento sopra mais da nascente sul, que é chamado, então você tem apartamentos na parte frontal, onde toma esse sol aí. E ao fundo do prédio, você tem uma área que eles chamam de área técnica, que é justamente onde são instaladas as máquinas do ar-condicionado. E aí, quando se fala em ar-condicionado, o local é quente, mas quando você imagina quente de verdade. E você vai precisar, o vento ele cessa uma hora lá. E você vai necessitar de ar-condicionado nos quartos, que é fundamental para você poder dormir confortavelmente. Ou então você vai comprar um apartamento alto que tenha, seja nascente sul ou nascente, que eles chamam,
nascente norte, não venta. E então é por isso que eles constroem o prédio somente num sentido voltado para a praia, vamos supor, para exemplificar melhor, voltado para a praia. Só que tem outro negócio. E a sala? A sala, quase nenhum deles, quase nenhum. Nós visitamos, olha, mais de 50 apartamentos aqui. E se eu disser que tinham um ou dois com ar-condicionado na sala, ainda estou sendo muito otimista. Mas acho que não tinha nenhum deles. Ah, mas isso aí depois eu ponho. Aí é que começa a porca a torcer o rabo. Na internet, quando você procura os imóveis, você vai encontrar de vários preços. E não é à toa. Por exemplo, se você pega um primeiro andar, você vai ter aquelas coisas que estão na parte inferior. Se é salão de festa, academia, tudo mais, aquilo, o barulho que é gerado nessas áreas de lazer, nessas áreas comuns do prédio, ele é um barulho excessivo que vai acabar te incomodando. Isso na hora de vender também vai pesar para você, porque nem todo mundo vai poder aceitar esse tipo de incômodo, né? Mas vamos lá. Aí você pegou, encontrou um local relativamente alto e aqui você tem o plano e aqui você tem o plano diretor de urbanização, que ele faz praticamente uma escadinha. Então vamos supor, na beira-mar você vai encontrar esses prédios pequenininhos aqui, ó, tá vendo? E à medida que você vai avançando, os prédios vão aumentando a altura dele, que é justamente para nenhum, ó. Tem um grandão lá no fundo, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse grandão, ele já tá, deixa eu ver. Ele já tá a mais ou menos uns 500 metros da praia. Mas aquele cara que tá lá em cima, ele tá com privilégio ainda da vista para o mar, que o mar tá aqui, ó. Mas em contrapartida, periga de surgir uma planta na frente dele, um prédio na frente dele e tampar a visão dele. Então, como a coisa tá crescente aqui, a venda de imóveis aqui está crescente, o cara constrói um na frente do outro e aí depois você vai ficar com barulho. Então por isso que tem que tomar cuidado com essa parte do ar-condicionado na sala, porque se faltar ventilação no seu apartamento, embora você tenha comprado ele na época sem nada pela frente, você vai ter que se virar. E nem sempre você consegue instalar o ar-condicionado na sala. Muitas vezes você tem que quebrar, ou quebra o forro, ou quebra o piso, alguma coisa você vai ter que quebrar para poder fazer chegar o encanamento do seu ar-condicionado da sala até a área técnica que eles chamam. Isso é uma das formas. Uma outra forma, deixa eu ver se eu encontro por aqui, dá para nós vermos. Tem uma outra coisa que o pessoal costuma fazer aqui, fica feio demais, Ele põe todo o encanamento e inclusive a condensadora do ar-condicionado, põe do lado de fora do prédio e desce aquele cano horrível que tem que descer para poder fazer a ligação no seu apartamento. E aí entra outra coisa, né? A instalação, quando você faz numa área técnica que já está lá tudo preparado, tem um custo X. Agora imagina só, o instalador tem que descer com uma cadeirinha de rapel. Primeiro ele desce, faz os furos na parede, depois descem o aparelho de ar-condicionado para ele fazer a fixação. Então tudo isso aí é custo que vai envolver. E dessa forma, era uma coisa que você poderia ter se precavido quando comprou o apartamento. Então, quando você encontrar na internet, tem a partir de 500 mil, precisa ver a localização, precisa ver se tem fácil estacionamento para se vier alguém na sua casa, como que é a região, se é uma região
que tem vários barzinhos e tudo mais, aquilo vai fazer barulho para você. Se tem elevador, nós visitamos um prédio, o cara construiu um oásis, né? Era um apartamento reformado, lindo, lindo, lindo. Aquilo lá, com certeza, se fosse numa outra posição eu ficaria. Chega lá, o prédio está em reforma, isso quer dizer, você vai ter que gastar também com a construção do prédio, construção não, a manutenção do prédio, que vai mudar totalmente a característica e o seu imóvel vai valorizar. Mas de tudo isso que eu estou falando, tinha tudo de bom. Aí eu falei, ué, e onde entra o gás encanado aqui no apartamento? Ah, não tem gás encanado. Pô, eu não vou botar um botijão de gás dentro da minha cozinha, vou estar 50 anos na minha vida para botar um botijão de gás lá. Outra coisa, um elevador só para atender todo o prédio. Acho que eram 8 andares. 8 andares, cada um no mínimo. Lá tinha acho que 2 ou 3 por andar. Que sejam 2. Ué, é gente pra caramba andando lá. E a hora que pifa o negócio, como é que faz? Aquele dia que você chega cansado, aquela noite que você chega cansado, chega e não tem o elevador, tá quebrado. Então, isso tudo você precisa ver. O preço era convidativo e tá aí para quem compra. Ah, comprei pela internet. Ah, não dá, né, gente? Nem comprar calça pela internet. A hora que chega, ou ela tá muito grande ou tá muito pequena, quanto mais um apartamento. E se você comprou esse mico, vamos supor, você pagou 500 mil reais no apartamento. De largada, você pode botar mais 6%, que são as taxas que você vai ter que recolher do ITBI, cartório, escritura, tudo mais. Botar aí 6% de 500, você vai deixar 30 mil. Já de largada, você já te custou 530 mil. Agora, se você errar na compra, quem é que vai vender isso aí de novo? Ah, você foi na imobiliária. Ah, tá bom, mas é uma joia? Não, é um mico. Vai ter que encontrar alguém que nunca tenha visto nada ou comprou pela internet achando que fez um bom negócio, né? Então, muito cuidado na hora que você for escolher o imóvel pela internet. Esse vídeo é longo, mas, cara, assiste que você vai ganhar muito tempo na sua vida e vai se lembrar de tudo isso que eu estou falando. Imobiliárias. Meu amigo, se tem um lugar que tem corretor de imóveis, esse lugar é aqui, João Pessoa. Se você estiver conversando com o cara lá, o pipoqueiro, não vi pipoqueiro aqui para falar nisso. Se você estiver conversando com uma pessoa lá que está te alugando guarda-sol e falar que você quer vir para cá, ele fala, não, mas eu sou corretor de imóveis também. Na hora, você se entusiasma, mas pense bem o seguinte, vai chegar uma hora que você vai ter que fazer um checão, que é das suas economias, sei lá, ou se você vendeu e está mudando para cá, você vai ter que fazer um checão para esse cara. Aí começa a insegurança. Qual é a estrutura que ele tem? Ah, é o amigo do primo, do irmão que tem uma imobiliária que pode fazer toda a papelada, não sei o quê. Só que essa papelada, aí entra uma outra história. Também nunca vi lugar para ter imóveis mais, entre aspas, com a documentação assim, que dá uma insegurança na hora de você comprar. Porque eu tô habituado, o cara foi comprar meu apartamento, você quer comprar, tá aqui, ó, apartamento quitado, papapá. Aqui, acho que 98% dos imóveis aqui, eles estão financiados. Pra você ter uma ideia, você chega, a documentação tá tudo ok, mas não tá no nome do fulano. Aí, tá no nome de Painho. Onde tá Painho? Painho tá lá e não sei onde. Putz, grilo, e agora? Será que Painho sabe que eu tô vendendo o trem aqui? Como é que você vai juntar todo mundo? Aí vai ter que uma hora ter uma confiança. Então, por isso tem que ter uma imobiliária por trás disso. A imobiliária vai te dar segurança até a página 20, né? Quando virar 21, aí vem aquele famoso. E aí, um dia aconteceu isso, espero que não seja
o caso de vocês. Demos sorte, pegamos uma imobiliária, o pessoal foi muito gente boa, mas demorou. Visitamos bem uns 50 apartamentos aqui para poder chegar no nosso. Vamos lá, daqui a pouco falo mais. Olha lá, seguindo aquele esquema lá que eu estava explicando dos imóveis aqui em João Pessoa, depois que você checou tudo, passou pela parte da documentação, é sempre interessante que você seja amparado por uma imobiliária. E também mais uma coisa que eu esqueci de falar que tem que ser visto, e isso é muito importante mesmo, é justamente a vaga de garagem para os carros. Nós pegamos um apartamento com 2 vagas de garagem, normalmente elas já são demarcadas e até escriturada. E outra coisa que tem de importante é pegar o estatuto do condomínio, porque muitas vezes não, o pessoal dá a bicuda e fala, ah, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Pegue o estatuto ou a convenção do condomínio e vejam lá tudo que pode e o que não pode. Esse negócio, ah, não, pode pôr a condensadora lá na área de serviço, não condiz. Ah, pode pôr na sacada, não condiz. Os condomínios têm as suas regras próprias, isso consta na convenção. Não adianta você chegar lá, comprei, é meu, vou lá, faço buraco, põe não sei o que. Não é assim não. Você tem que cumprir o estatuto que foi determinado lá pela convenção da criação do condomínio, para não se frustrar. Então isso é muito importante. E também tem que se ver a saúde financeira do condomínio. Às vezes você compra o imóvel e tem reformas à vista para ser feita no prédio todo, isso vai ser rateado. Então, um condomínio que falam para você, custa R$600, a hora que soma tudo e mais as taxas extras e tudo mais, bater em R$1.000 é facinho. Outra coisa que precisa ser visto é justamente a parte de garantia da construtora, a idade do prédio. Isso é muito importante, porque senão você pode cair numa canoa furada e aí é difícil de sair. Então veja tudo isso daí, é uma coisa importante. Esse vídeo ficou longo demais, mas se fosse sentar numa mesa para conversar, tudo isso que eu estou falando aqui levaria um tempão mesmo. E é bom que você saiba para não comprar gato por lebre. E lembre-se do seguinte, no condomínio tem vários Cs de problema. Carro, cano, criança, cachorro, tudo isso daí você tem que analisar, porque de repente você está vendo um apartamento que ele fica em cima do salão de festa, em cima da academia. Eu também não tinha pensado nisso. Quem me falou foi num papo de churrasco com um vizinho meu. Ele falou, putz, o meu apartamento fica em cima da academia. O cara larga um peso lá de manhã que vai fazendo barulho até lá na minha geladeira. Então são coisas que você nem se toca na hora que compra. Então tudo isso precisa prestar atenção para você não ficar desgostoso com o seu imóvel, tá? Boa sorte para todo mundo e assista esse vídeo de novo, hein? Vale a pena, que tem algumas dicas boas aí. Tchau, tchau.